A paz seja com a sua casa. Hoje é um dia alegre. Por quê? Porque se você está me assistindo, Deus te deu vida. Te deu vida para poder me assistir. Então, se você está vivo, ainda há esperança para o seu problema, seja ele qual for. Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Estou iniciando essa live tarde, mas ela fica gravada no Instagram. Então você pode assistir na hora que você quiser. Falaremos hoje sobre Salmos 42. Sabe o que diz o texto? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Olha que palavra maravilhosa, né? Dizem que a corça, ela deseja por águas desesperadamente, porque elas precisam dessa água para não sentir dor e também dizem que por causa de um nível de sede superior que elas sentem. Seja qual for a razão, Davi compara a sede que ele tem com a sede que a corça tem por águas. Então ele diz que, assim como a corça anseia pelas águas, ele anseia pela presença de Deus. E ele anseia de tal modo que ele diz que ele tem sede. Tem uma sede de entrar e se apresentar diante de Deus. Que o Senhor possa nos dar isso também, né? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Você sabe, às vezes uma pessoa está com depressão e ele perde a vontade de viver. Todas as vezes que você perde a vontade de viver, algumas questões de saúde você para de fazer. Por exemplo, se alimentar. Você sabia que só se alimenta aquele que tem a chama da vida? Assim que você perde a vontade de viver, seu apetite vai embora. Por quê? Porque é uma forma de você morrer aos poucos. É uma forma de você morrer aos poucos, né? É uma forma de você, infelizmente, é uma das formas de você, infelizmente, buscar a morte lentamente. Então, a pessoa que entra em depressão perde o prazer de beber água, perde o prazer de viver, perde o prazer de se alimentar, porque ele pensa, por que eu vou fazer isso se não tem mais sentido? Nada tem sentido para mim. Minha vida acabou. Aquilo que eu tanto valorizava, eu perdi. Aquilo que para mim era tudo, eu não tenho mais. Aquilo que eu planejei tanto, deu errado. Então, a pessoa que está deprimida, ela também para de se lavar, de se higienizar. Porque ela perdeu o brilho da vida. Ela olha assim para a higiene e pensa, por que eu vou fazer isso? Qual o sentido? Qual o propósito? Qual a razão? Não tem porquê. Não tem porquê eu me lavar, não tem porquê eu me banhar, não tem porquê eu me colocar numa situação de autocuidado. Eu nem quero mais viver, gostaria de estar morto essa hora. Então, por isso que o salmista diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Por quê? Porque ele não comia nada. Ele não comia nada, só sabia chorar, 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 chorar. E não tirava uma pausa para comer, porque ele estava triste, cabisbaixo, deprimido. Estava pensando que tinha chegado o fim para ele. Então ele vem e diz, né? As minhas lágrimas têm sido meu alimento. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. De dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Tem situações na nossa vida que é assim. As pessoas te questionam. Por que você está passando por isso?
que você fez? Seu Deus não é poderoso? Por que ele deixou você passar por isso? Então, nessas situações, a gente não tem uma resposta específica. Porque às vezes nós duvidamos. Será que é isso mesmo? Será que Deus me abandonou? Será que o Pai não me ama mais? Aí o diabo começa a te acusar na sua mente. Se você fosse de Deus, se Deus te amasse, você não estaria passando por isso. E você começa a acreditar. Começa a acreditar e cada vez mais que você se sente sozinho, pior fica a sua tristeza. E mais diminui sua vontade de viver. Você para de se banhar, para de se lavar, para de escovar os seus dentes, para de querer dormir, para de se alimentar. Então, alguém que perde a alegria de viver, isso acontece com ele. Isso acontece com ele. Isso acontece com ele, que ele começa a ficar desolado, começa a ficar sem chão, começa a ficar sem estímulo. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus. Tem pessoas que no passado, eles eram até líderes na igreja, comandavam, conduziam, mas simplesmente assim, de uma hora para outra sua vida virou do avesso. Aquilo que você fazia virou tão do avesso que você abandonou a igreja, abandonou a obra, abandonou o trabalho de Deus. Por quê? Porque aconteceu algo. E esse algo te gerou uma cicatriz, uma marca. E essa marca te fez ser uma pessoa depressiva. Uma pessoa que quando se lembra das coisas que aconteceram, chora em posição fetal, perde a vontade de comer, vontade de dormir, vontade de se higienizar, do qual as lágrimas é o seu alimento, passa o dia inteiro sem comer, só chorando, 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 chorando. E antes você era coluna, antes você era alguém que ajudava outras pessoas a serem conduzidas para o caminho, mas agora não. Sua vida se tornou um poço de lágrimas, desespero. Antes eu conduzia o pessoal à procissão à casa de Deus com canto de alegria e de ação de graças. Sabe o que significa isso? Que você perdeu a gratidão. Antes era uma pessoa que enxergava o bem, enxergava agradecida todas as bênçãos de Deus. Já hoje não. Hoje se lembra do que aconteceu, chora, chora, chora sem parar, copiosamente. Não consegue ver esperança, não consegue ver alento, refrigério para a alma. Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Aqui ele vem e conversa com a sua própria alma. Você sabe por quê? Sempre que você cria um trauma dentro de você, uma marca profunda dentro da sua alma, você precisa de conversar consigo mesmo para resolver. Você precisa de tratar aquilo internamente dentro de você. Você precisa de trabalhar para que aquilo se resolva. E a melhor maneira, e a primeira maior maneira, é você investigar. Investigar o que é que está perturbando a sua alma. Quando você identifica o que está perturbando a sua alma, então você ganha uma arma para você resolver. Para você expurgar
aquele mal de dentro de você. Então, quando você estiver triste, cabisbaixo, deprimido, quando as lágrimas forem o seu alimento, o que você faz? Você deve olhar para dentro de si, conversar consigo mesmo e investigar o que aconteceu. O que foi que entrou no seu pensamento e no seu coração para você estar assim. E dizer para sua alma, espera em Deus. Essa é a resposta. Se você está desesperado por alguma coisa que aconteceu, você ora, entrega a Deus e fala, ô Senhor, é isso e aquilo, aquilo outro, foi isso e aquilo, aquilo outro, aconteceu isso, isso e isso. E aí você diz, eu espero agora em Deus. Eu espero agora em Deus. Então, quando você joga essa esperança toda no Senhor, o que acontece? Acontece que você começa a ter uma resposta para o seu problema. Vamos dizer que o seu problema é de saúde. E aí você pensa, meu Deus, esse problema de saúde vai me paralisar, me paralisando eu não vou conseguir trabalhar, não conseguindo trabalhar não vou comer, nem meus filhos, então sem a comida meus filhos vão morrer de fome, eu também vou morrer de fome, e vem o desespero. O que você faz? Você fala o seu problema para Deus e diz, espere em Deus, minha alma. O Senhor vai agir em nosso favor. E você ora para Ele todo dia, toda hora, toda noite. E pede para Ele interferir na sua vida. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão. Então, o Senhor é o nosso Salvador. O que significa isso? Significa que você não se salva a si mesmo. Você precisa de o Senhor estender as mãos para você. Imagina se você estiver num fundo de poço. Não tem como sair do poço. Não tem onde se agarrar, não tem onde se pegar. Não tem como sair. O poço está ali e não tem como sair de lá de dentro. Então te resta fazer o quê? Nada. Não tem o que fazer. Por isso você precisa de um Salvador. Alguém que desce dentro do poço, te estende a mão, e te estendendo a mão dentro do poço, aí você consegue sair. Você consegue se levantar e vir para fora. Por quê? Porque alguém te estendeu a mão. E esse alguém é Jesus Cristo. O abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Um abismo chama outro abismo, significa que uma coisa boa, grandiosa, chama outra coisa boa, grandiosa, e um pecado ou uma coisa ruim, grandiosa, chama outra coisa muito ruim, grandiosa. Então, pensa num lugar que está esbarrancando. Quanto maior fica a circunferência do buraco, mais terra ele atrai para o fim, e mais esbarranca ainda. Então, um buraco grande esbarranca mais e um buraco que era grande se torna dois buracos grandes. Dois buracos enormes. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. Por que ele diz canção? Porque o normal é a gente cantar quando estamos felizes, quando estamos alegres. Então, quando ele diz, conceda-me a tua canção, ele está pedindo ao Senhor para dar para ele motivos para cantarolar, para se alegrar, né? Conceda-me a sua canção. E a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Essa é a sensação, né? Quando nós estamos passando momentos de dor e dificuldade, nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. Mas eu quero te dizer aqui que não. O Senhor não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Apesar de parecer.
Quando o Senhor vem e se revela a nós, nós percebemos que Ele nunca se esqueceu de nós. Era só uma impressão, era só uma seta do diabo, uma acusação que o diabo tinha feito. Mas o Senhor não se esqueceu de você. Apesar dessa tristeza, apesar de você andar, vaguear, pranteando, chorando, apesar das suas lágrimas serem o seu alimento, Ele não se esqueceu de você. Mas é isso que parece, né? Quando o diabo oprime você, te humilha, te maltrata. Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo onde está o seu Deus. O adversário, o diabo, ele é assim, ele vive te perguntando, te questionando, igual ele questionava Jó. Ah, Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ele falou isso através da esposa dele, né? Onde que está o seu Deus, Jó? Você não foi fiel a ele? Olha só o que te aconteceu. Amaldiçoa esse Deus seu e morre, Jó. É assim que o diabo fala na sua cabeça. E fala usando pessoas. Ah, onde é que está o seu Deus para você estar passando isso? Sabe o que você tem que falar? Eis que o meu Redentor vive e há de se levantar para me fazer prevalecer. Foi o que Jó respondeu. Ele disse, eu tenho um Redentor e ele vai se levantar para me fazer prevalecer, para me fazer vencer essa situação. Você se fortalece em Deus. O Senhor é bom. Ele e a sua graça não pedem de você perfeição para que ele possa agir, para que ele possa trabalhar. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, o Senhor, Ele é a sua salvação para essa situação. Essa live ficará salva no Instagram. Você pode ir lá ver. E agora nós veremos as notas de rodapé. O salmista diz assim: oração para ficar livre de ser oprimido pelo inimigo e para restaurar a presença de Deus no seu templo. Que esses dois salmos formam uma única oração. Fica evidente a sua estrutura incomparável e no desenvolvimento de temas em comuns. O Salmo 43 podem ter chegado a ser separados, visando um propósito litúrgico específico. Quem fala pode ter sido membro destacado dos coraitas, cujos deveres normais envolviam nas atividades litúrgicas do templo. É possível que o povo infiel referido fosse dos arameus em Damasco, que o autor tivesse sido levado cativo pelos arameus na ocasião de uma de suas excursões em Judá, como a de Hazael. Esse ataque por Hazael afetou especificamente a área dos coraitas, descendentes de Coate. Coraíta era um povo que também escrevia salmos. Não foi só Davi que escreveu salmos. Dos descendentes de Coate moravam nas cidades a eles destinadas. Esse salmo dá início ao livro 2 do Saltério, uma coletânea distinguida do livro 1, sobretudo pelo fato que predomina a palavra hebraica que significa Elohim, em contraposição com a predominação da palavra hebraica traduzida para o Senhor, Javé. Quanto à estrutura, de 3 estrofes deste salmo são simétricas. Cada uma delas contém 4 versículos e cada um é uma seguida de um mesmo refrão. A estrofe central, no entanto, tem no meio dela, porque salmos também são poemas, também são poesias. E esse salmo ele tem muito essa ideia, sabe, essa ideia poética. A estrofe central, no entanto, tem no meio dela mais um versículo que interrompe o pensamento em desenvolvimento e injeta uma nota de confiança, como há também expressão no refrão tríplice. A parte dos refrãos, a oração tem como introdução a expressão de anseio pela presença de Deus e como conclusão um voto de louvar a Deus diante do seu altar.
quanto a outros salmos com refrãos recorrentes, né, também. O título: Coraitas, filhos de Corá. Refere-se ao coro levítico composto dos descendentes de Corá, que Davi nomeou para servir na liturgia do templo. Os coraitas representavam a família levítica de Coate, filho de Levi. O líder deles nos dias de Davi era Emã. Assim como Asaf dirigiu o coral dos Gersonitas e Jedutum Etan dirigiu o coral dos Meraitas. Esse é o primeiro de uma coletânea de 7 salmos atribuídos aos filhos de Corá, que vai do 42 ao 49. Mas 4 aparecem no livro terceiro, Salmo 84, 85, 87 e 88, que são os autores desses salmos. Porque a corça anseia por águas, porque sua vida depende da água, especialmente quando sendo perseguida pelos caçadores, assim como o salmista estava sendo acossado pelos seus opressores. Então a corça ela anseia muito pelas águas, porque depende da vida dela. A vida dela depende disso. Versículo 6. Minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Enquanto se lembra no exílio da intimidade que tinha com Deus, assim também no exílio lembra-se de Deus e medita com dor. Porém, não sem esperança. Mas alguns acreditam que a expressão deve ser traduzida porque de ti me lembro. Desde a terra, desde o monte Mizar. Provavelmente mostra que o autor fala de algum lugar do exílio, fora das fronteiras do Israel e do Judá da época. Alguns acham que o autor se localiza no monte Mizar, um pequeno pico ou aldeia, não referindo em nenhum outro lugar, nas encostas do monte Hermon, perto das nascentes do Jordão. Outros traduzem a palavra hebraica não como desde, mas como longe de, e entendem que a terra do Jordão se refere à terra prometida, que fica ao longo do Jordão e de onde o autor estava separado. A menção das alturas do Hermon pode, neste caso, ser uma referência ao pico alto que marcava a fronteira do país. Alguns entendem que o Monte Mizar seja mais uma referência às alturas do Hermon, chamando aquele pico alto de Monte Pequeno, tradução literal para a comparação do Monte Sião. Agora, versículo 7. Abismo chama abismo, cachoeiras, muitas vezes consideradas para uma alusão às águas em cascata do Jordão superior, quando se precipitam no Monte Hermon. Ou para baixo. É mais provável, no entanto, que se trate de uma alusão literária às cachoeiras, mediante as quais as águas dos reservatórios de Deus em cima, que seria onde sai a chuva, derramam-se nos ribeiros e rios embaixo, que desaguam nos mares. O abismo embaixo retrata uma grande aflição que o autor sofre, e a mesma linguagem figurada é continuada na referência que se cabe às ondas e vagalhões de Deus abatendo sobre ele. As mãos de Deus está presente no sofrimento do salmista, pelo menos quanto a ter permitido essas catástrofes. Para o salmista parece que Deus esqueceu e se rejeitou, mas não faz nenhuma ligação entre isso e qualquer pecado da sua vida. Verdade, assim como Jó não tinha pecado em alguma coisa, e aconteceu tudo aquilo com ele. Então esse salmista aqui ele também não faz ligação a pecado. A parte central, confissão da esperança em toda aflição, é de dia e de noite. Da aflição, isto é, de dia e de noite, o Senhor me concede o seu fiel amor, e a sua canção está comigo. Somente aqui o centro deste salmo, conceda-me, envia o seu amor como um mensageiro para cumprir sua vontade. Sua canção a respeito dele, oração, louvor, e a oração formam um só conjunto de pensamento do salmista. Bem, então, saiba que você não está sozinho, apesar de as lágrimas serem o seu alimento. O Senhor de dia e de noite está com você.
apesar das suas aflições, das suas angústias, e deseja a presença de Deus, porque ela é a solução. Ela é a solução. A presença do Senhor é a solução para o seu problema. De tal modo que ele diz, coloca a sua esperança em Deus, ó minha alma. Então, oremos. Meu Pai, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas seja o que for, entra com providência hoje. Senhor, ajuda ela a colocar a esperança dela totalmente em Ti, para que ela descanse. Descanse na sua alma e creia. No nome de Jesus, amém.